Boa noite, senhoras e senhores telespectadores. Mais uma vez estamos na vossa companhia para mais um programa do Lemos, Ouvimos e Vemos, Não Queremos Ignorar. Temos hoje um convidado para mim especial, o David António Duarte, que conheço há pouco tempo, mas que me acompanhou durante já há muitos anos, porque ele próprio é poeta e editou um livrinho que era a minha leitura de cabeceira, foi e é durante algum tempo, há muito tempo, e que eu tive muita curiosidade em conhecer e conseguimos encontrar-nos, e por isso eu convidei e agradeço desde já a sua colaboração, o ter querido estar aqui hoje para falar um bocadinho de si e dos seus gostos às nossas e aos nossos telespectadores. Boa noite, David. Boa noite, Elisa, eu que agradeço estar aqui presente consigo. Nós costumamos começar o programa citando uma frase da Simone de Beauvoir que diz: é na arte que o homem se ultrapassa definitivamente. E costumamos pedir às convidadas e aos convidados que comentem. Pedi-lhe também esse favor de comentar. É na arte que o homem se ultrapassa definitivamente. Bom, isso recorda-me um programa, vários programas, se não me engano, da televisão holandesa, cujo título era O Belo e a Consolação, há muitos anos. E procuravam mais ou menos defender esta ideia através de entrevistas de escritores e a outras personalidades. E procuravam defender esta ideia de que, se calhar, no mundo, com tantos problemas, com tantos crises, sobressaltos, angústias, uma das coisas que nos poderia salvar era precisamente, e consolar, era o belo. Portanto, isso remete-nos para a arte. Né? E se calhar a arte não só enquanto criação, mas também enquanto fruição. Exatamente. Não? Então, penso que sim, que a frase tem todo o sentido nisso. O livro que escolheu é Siddhartha, de Hermann Hesse, que Hesse estudou teologia, era filho de missionários protestantes, e através dos pais eles tiveram um grande contacto com a Índia, e ele que andou sempre em busca do autoconhecimento e serviu-lhe imenso o facto desse contacto com a Índia. Ele chegou a fazer terapia com Carl Jung. E é precisamente quando ele escreveu Siddhartha, ele ganhou o Prémio Nobel da Literatura, ele escreveu Siddhartha em 1922 e ganhou o prémio em 1946. E ele, quando ganhou o Prémio Nobel, disse precisamente isso, que nada o influenciou mais do que as filosofias da Índia e da China, e principalmente o budismo, que ele chegou a praticar. Este tema central da escrita de Hermann Hesse, que é a tensão entre o indivíduo e o absoluto, o espírito e a matéria, a obediência e a rebeldia, e o conhecimento e experiência. Eu depois gostaria, mais tarde, depois de lhe fazer algumas perguntas, fazer também um paralelismo com a sua obra, se me permitisse. Ok. Para já, eu queria lhe pedir, então, se me podia fazer uma sinopse do livro e contar-nos um bocadinho em que circunstâncias é que o leu. Pois já não me lembro muito bem. Sei que é um livro que me acompanhou durante muitos anos, muitos anos, desde a juventude, esse e outros, mas este foi um dos que... Este e toda a obra do Hermann Hesse. Precisamente porque descobri nele, ou reconheci nele um pouco o meu percurso em termos de busca, de procura. Portanto, e lê-lo foi, de alguma forma, né, reconhecer esse caminho.
E é capaz de fazer então uma sinopse do livro? Mais ou menos o livro procura relatar a vida do Buda, Exatamente. né? De uma forma mais livre, mais ficcionada. E do modo como aquele príncipe, ao sair do palácio e ao descobrir o povo, e ao descobre simultaneamente a doença, descobre o sofrimento, descobre a morte, e isso desperta-o para a procura de um sentido para tudo isso. Uhum. E ele e um amigo, o Govina. Isso. Portanto, todo o livro depois é essa história, é esse percurso, essas peripécias em que se tenta descobrir essa explicação para essa eterna busca de um sentido para a vida. Exatamente. Pronto, ele passa de facto por várias estações, digamos, portanto ele aproxima-se também de um Buda e nessa aproximação ele vive na floresta, sempre com o Govina, depois há portanto ele percebe que só o jejuar, só o falar, só o contactar com essa realidade não lhe serve, e ele procura outras vivências, digamos, e vai, porque parece-lhe tudo, aquela ligação ao Buda, parece-lhe tudo uma coisa muito inócua, não é inócua, mas uma coisa que não pode ser isso que o pode levar à transcendência. Não o satisfaz. Não o satisfaz e, portanto, Govina mantém-se lá e ele afasta-se dele e vai para a cidade. Para isso ele precisa de passar um rio e há um barqueiro que o passa. E ele fica um bocado impressionado com a maneira de estar do barqueiro, que não é para ganhar dinheiro, aliás, ele não lhe levou dinheiro para ele passar. Depois, toda aquela fase na cidade em que ele conhece todas, digamos, as maldades do mundo, não é? Quer dizer, a procura do dinheiro, do prazer, todas essas coisas também não o satisfazem. De sexo, tudo isso não o satisfaz e ele volta. E quando volta, está doente e vai ter ao mesmo rio do tal barqueiro que o passou e ao princípio não o reconhece. Mas depois reconhece-o e fica lá. E é aí que ele encontra, de facto, depois a mulher que ele teve na cidade vem e traz um filho, e é aquela luta também para o filho faz a mesma coisa que ele fez, portanto também não quer ficar com o pai e vai-se embora. Entretanto ela morre porque é mordida por uma serpente. Portanto, é toda essa procura e isto faz-me um pouco... quer dizer, tenho que fazer uma ponte com a sua obra e principalmente com esta que é um elogio da fragilidade que conheci há pouco tempo, que tive o prazer do David me oferecer e que realmente me impressionou bastante. E aliás eu disse-lhe isso. Porque esses temas centrais que o Hesse tem, encontramos também um bocadinho na sua obra de uma forma diferente. Porque o David também fala na visão cósmica da vida, que é uma coisa que aqui penso em Hesse também está um bocadinho sempre presente, também é essa procura pelo absoluto, pela beleza. E eu vou citá-lo e diz: tenho para mim que a vida só adquire sentido pelo sublime, pelo divino, pelo estético. Tem uma personagem um elogio da fragilidade, que é o Alexandre, que é mais ou menos um eremita, e que me faz também lembrar um bocadinho esta pessoa, portanto, uma pessoa, quer dizer, não diria que seria um Buda, mas que é uma pessoa que, depois de ter uma vida ajeitada, urbana, acaba por se refugiar numa aldeia do Caramulo, onde ele vive praticamente na natureza,
E é uma coisa que também que se tira muito do livro de Hesse e que acaba por ser também a parte final em que o David diz que ele sabe escutar. O Diniz vai ter com o Alexandre em alturas críticas da vida dele para nem sequer, se calhar é para pedir conselho, mas é para ter alguém que o ouça. E o Alexandre é esse tipo de pessoa que fala pouco, como descreve, mas que sabe ouvir. E essa diz, por exemplo, o exemplo que Vasudeva, que é o barqueiro, transmitiu a Siddhartha foi o de ouvir. E Siddhartha ouve a soma de tudo quanto existe, tudo quanto é. Até ali era o seu ego que se dirigia ao mundo e para a consciência, de forma ativa, esperando, pensando e jejuando. Quando ouve, ele apenas recebe. Abre-se, entrega-se e funda-se com a unidade. Esta questão de ouvir, de escutar, ouvir no sentido de não ouvir, não mecânico, não, mas ouvir com a alma. Tem um poema aqui que eu lhe queria pedir se podia ler. É um grande atentado contra si. Não. Ok. Posso? Se calhar eu tenho aqui, não sei se consegue. Se calhar seria mais fácil procurar no livro, mas... Olha o que está aqui. Ouves, não ouves a antiga serpente, a palavra ferida no coração da noite? Não a ouves? Devolva-me a infância, gritas, e já só desejas partir para dentro do fogo, para dentro da alma. Não fales. Olha, ou nem isso, caminha, sem sobressaltos caminha. Não fales. Olha, ou nem isso, caminha, sem sobressaltos caminha, e alucinada cada vez mais o silêncio, mais frágil a razão, os rios mais distantes. Parou um instante e retomou um caminho por entre os telhados da cidade. Escuta o apelo. É a linguagem dos pássaros a sangrar sem cor pelas ruas e rostos, numa transparência corrosiva. Pensa, não fales. É em silêncio que se aprende o sentido do voo. Ok, fantástico. Mais ou menos. Muito obrigada. Não, muito bom. Quer dizer, eu encontrei realmente nos dois, portanto, a influência de Hesse nota-se na sua obra. Já agora gostava também de dizer que, para além dos poemas, o David fez também uma peça de teatro, escreveu também uma peça de teatro, um bocadinho baseado nos mesmos personagens. Nos mesmos personagens. Quase. Um elogio da... Sim, quase. Já agora é capaz de falar sobre a sua obra, se fizer favor? Posso pegar na última parte do Siddhartha, não é? Quando, de alguma forma, o Siddhartha descobre um sentido para a vida. Não é? Um sentido que não está na correria, que não está no sentido da posse, que não está na propriedade, mas que está em alguma interioridade e em algum despojamento interior. E ele descobre isso na figura do barqueiro. Exatamente. Não é? E pronto, que é um ideal de vida muito difícil hoje em dia, sim, não é? Sim. Mas de alguma forma, cada um de nós poderá ser esse barqueiro nos seus afazeres, não é? Desde que o faça com alguma serenidade, com alguma... sem esperar grandes coisas, não é? Às vezes escrevemos livros e estamos à espera da fama, da glória, ou fazemos uma carreira e estamos à espera. O Alexandre, que é um dos personagens do livro, de alguma forma, quando descobriu isso, deixou Lisboa e foi para o Caramulo. Ao princípio ainda levava muitos livros, ainda lia muito. Depois até disso foi despegando. Exato. Não é? Bastava-lhe o contacto, bastava-lhe a vivência
pelos caminhos do caramulo, sozinho, não por uma questão de vaidade, né? Mas pelo contrário, para sentir ainda mais plenamente a vida. Porque às vezes temos a sensação que a vida se vive mais quando a preenchemos com muita tralha, né? Exatamente. O Alexandre, de alguma forma, é um personagem que eu procurei transmitir essa ideia de que é possível viver intensamente longe dessa tralha, não é? É uma palavra que me ocorreu e acho que transmite um pouco bem essa ideia. Ok. E daí que eu cada vez leia menos. Se bem me lembro, acho que ultimamente só li algumas passagens da Bíblia, poucas, muito sublinhadas, e o resto curtia, não é? Curtia os caminhos, o sol, a vegetação, a escuridão. Okay. No entanto, as pessoas gostavam dele e iam ter com ele. Sim. Por essa capacidade Exatamente. em não ter que impor nada a ninguém, não é? Não ter que vender um produto, não ter que impor uma doutrina, um partido político. Sim, e o David tem uma expressão engraçada, é gastar as palavras, quando as palavras, portanto, deixam de ter sentido, não é? E só acaba por restar o silêncio, isso é bom. Falamos muito. Ok. Cá estou eu, né? Aqui a falar. E eu. Ok. Eu agora gostava de lhe fazer uma surpresa, era de passar uma composição que eu fiz muito despretensiosamente, numa ocasião especial, com poemas seus, se não se importar. Ela disse: esta noite não falamos. Por momentos escutou o escuro rumor da cidade e sorriu. Depois disse: na infância vi um anjo ferido a correr nas sombras da casa. Desde então o procuro. Entre o sonho e o rio, entre o canto das aves e as palavras, esta noite, entre o teu corpo e o silêncio. Ela disse que nada lhe importa. Algumas coisas reconhece como boas, de algum modo todas são boas. Mas não é disso que se trata. Interessa-lhe somente o outro lado, o rio que se esconde no rio, o olhar por detrás do olhar, o percurso obscuro da luz. Ela disse: no lume, que era no lume que buscava a água, e na loucura é que sabia do invisível equilíbrio do universo. Ela disse: o deserto da tua ausência em incêndios atravesso, sem saber nunca o que fazer destes dias em que a solidão é um sol ferido que habito. Caminho por vezes com as estrelas pela mão nos jardins, no nosso jardim, onde acendíamos o último cigarro da noite, e por um momento nos calávamos, despossuídos de toda a palavra e oiro do mundo. Em frente, no hotel, as luzes apagavam-se e, devagar, as pequenas estátuas no alto sossegavam. Tudo tranquilo. A água caía. Um vento meigo trazia-nos o cheiro das searas queimadas pelo sol. Um ou outro carro, uma ou outra pessoa. Nós encostávamos a cabeça na noite, respirando o nosso amor. Sem pressas. O tempo parara e a eternidade sentava-se a nosso lado. O mel da tarde escorria pela transparência das casas, pela brancura das pombas nos telhados, e vinha beber nos teus olhos, imagino, ou será na ferida aberta dos teus lábios. És da terra e trazes no corpo a fúria de quem não se contenta com a suavidade vermelha de cerejas, de uma natureza morta. Entras no quadro e perguntas pelas raízes do sonho e inventas novas cores para frutas por criar. Sorris e os pássaros dão as mãos, como dizes, e eu sei que é verdade. Porque a loucura é possível quando não se envenena a vida com o tédio do cotidiano. Corres ao vento como se desde sempre ele te habitasse as mãos.
Nos lábios trazes a água e é então que profundamente te encontro nos caminhos do corpo e navegamos barcos incendiados, sem pressa, atentos às estrelas que decifrando vamos nos mapas sedentos de mar da nossa pele. E enquanto devagar subimos os degraus da alegria, distante fica a memória dos dias e desfeito o peso dos labirintos. Há lumes que ardem subitamente, sei-o deste descuidado te conheci, e a clara luminosidade dos teus olhos me feriu. À deriva andávamos por aí, carregando um destino como quem se despede da criança que já não lhe cabe mais no coração, mas sabíamos da farsa, e a esperança ainda não nos calara a aventura de navegarmos a sede de muita fruta por amadurecer nas searas das nossas mãos. Isso nos salvou enquanto, interiormente, trabalhávamos para o tempo do nosso encontro. David António, Poemas. Agora, para terminar esta questão do livro, eu gostaria de lhe pedir se tem alguma sugestão para as nossas e os nossos telespectadores. Um livro que recomendasse. Bom, posso... Bom, estão ali aqueles, não é? Do Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz é um nome incontornável. Sim, isso também. O Júlio Diniz não é um nome incontornável, é um nome cada vez mais... Vamos lá ver se eu... Como é dizer, não direi polémico, mas deixou de ser um autor querido, deixou de ser um autor... sim. Falado. Falado, não é? Uhum. No entanto, eu descobri a literatura através do Júlio Diniz, que nos meus 12 anos andava no ciclo preparatório. E foi lendo o Júlio Diniz que percebi a beleza das palavras, que percebi uma outra coisa, porque eu comecei a lê-lo. Vivi em Lourenço Marques, em Moçambique, e comecei a descobrir a aldeia portuguesa. Que engraçado. Foi através de Júlio Diniz e também na cidade de Acerras, depois mais tarde. Mais tarde, logo a seguir. Daí que eu tenha sido talvez dos poucos naturais de Moçambique que desejava vir para Portugal. Antes dizia-se metrópole. Ok. Não é verdade? É. Não é? Precisamente porque fui alimentado com estes livros do Eça, do Júlio Diniz, do Camilo Castelo Branco. Mas, ao princípio, mais do Júlio Diniz, eu queria ver, né, como é que era isto das aldeias. Claro. Das aldeias portuguesas. E quando vim, de alguma forma forçado, em 74 de outubro, no meio de toda a angústia, né, que rodeou a minha vinda para Portugal, a descrição do Júlio Diniz eu confirmei. Claro, de facto, claro. Gostei Nessa imenso altura, de estar, sim. Gostei imenso de viver na aldeia da minha mãe, na aldeia do meu pai, ali na zona de Tondela, na zona do Caramulo. Exatamente. E foi graças ao Júlio Diniz, de modo que, por mais que digam dele, ele ficará sempre um autor querido, um autor, claro. Mesmo que já há muitos anos que não o leia. Ok, obrigada. Agora passaremos à música e o David escolheu, primeiro tinha escolhido Leonard Cohen só e depois disse, ok, escolheu You Know Who I Am. E também refere isso nas músicas, no elogio da fragilidade. Tem uma série de músicas que na altura ouvia, imagino eu, e que lhe disseram alguma coisa, e o primeiro é mesmo You Know Who I Am. Nesta música, o refrão é bastante poderoso. Aliás, também há alguns dos versos a seguir. Ele diz, eu não te consigo seguir, meu amor, eu não te consigo seguir. Eu sou a distância que tu pões entre todos os momentos que serão, que é um devir. É capaz de comentar isto? Ou isto teve alguma... Porquê que escolheu a música?
Bom, eu inicialmente disse apenas o compositor, não o cantor, o poeta. Sim, o poeta, exatamente. Depois Ele a é Elisa essas coisas pediu-me que eu todas. fosse mais específico, que eu escolhesse uma canção. Poderia escolher qualquer uma. Sim. Escolhi esta. Porque este senhor é... Eu penso que não há grande diferença entre o Siddhartha, entre o Alexandre, do personagem, entre os meus eleitos, né? Entre aqueles que eu gosto verdadeiramente. E o Cohen, mesmo desde a juventude, sempre teve, pela poesia, pela palavra, pela música, sempre me tocou, sempre me disse algo. E ele tem uma maneira muito profunda de dizer as coisas, não é? E de abordar temas que não são, digamos, temas do mainstreaming. Não são aqueles temas que agradam a todas as pessoas. Sim, porque ele escolhe temas um bocadinho difíceis, pessoas marginais, como o da Suzanne, que é uma louca, ou por aí. Sim, realmente ele tem, e mesmo nas últimas composições dele, ele mantém-se fiel à linha, penso que sem muita preocupação com a comercial, digamos, se mantém fiel à sua linha. Assim, ele consegue falar de Deus sem o falar expressamente, ele mistura um pouco Deus, o sexo, o pecado, a queda, o amor, a salvação, a angústia, a dificuldade em encontrar a felicidade, de um modo muito profundo, muito... Normalmente os letristas, os cantores, ao cantarem o amor, cantam de uma forma um bocado superficial, um bocado... Alguns. Não, sim, alguns, sobretudo dentro da música popular, da música pop. Eu considero que muitos músicos ou letristas não deixam de ser poetas. Parece-me às vezes que a questão da música, e talvez, não sei se a questão da harmonia entre a música e as palavras tem aí um peso muito grande, mas de qualquer maneira parece-me que às vezes a música, às vezes o que está à volta das palavras acaba por as sufocar e acaba por não deixar transparecer muitas vezes a beleza dessas letras em determinadas circunstâncias. O Leonard Cohen foi um dos que trouxe, ele e o Bob Dylan, Sim. Né, trouxeram alguma dignidade em termos de letras à música pop, à música rock. Exatamente. Né? De tal forma que é curioso, né, na história dos Beatles, o encontro deles com o Bob Dylan, né, teve um efeito, que foi a transformação das letras, né, das letras das canções, que inicialmente eram muito levezinhas, muito superficiais. E o encontro que quer o John Lennon, né, quer o Paul McCartney, no contato com o Bob Dylan, aprenderam que a música, a canção de 3 minutos, não tinha que ser necessariamente apenas para fazer cócegas aos ouvidos, né, que poderia ser algo mais. E o Cohen, sim, basta ver esta canção que eu escolhi, fala como só ele poderia falar, que é da dificuldade